Olá, prezados alunos e alunas, meus queridos estudantes do direito e amantes do Tribunal do Júri. Então, a gente vai continuar, nós vamos continuar aqui nossa aula falando sobre as testemunhas. E aí eu tenho não só aquela testemunha que foi arrolada em caráter de imprescindibilidade, que se não comparecer o juiz faz aquela diligência para tentar encontrá-la, se não encontrada, de fato, o julgamento no local indicado, o julgamento vai ser realizado. E aí, nós vamos falar sobre aquela testemunha que é fora do juízo, né? Ela poderia, por exemplo, no momento residir, mas depois ela mudou. Então, ela está exercendo alguma função fora. Ela vai ser intimada via carta precatória, que a gente sabe, né? Ela não é obrigada a comparecer em juízo no dia do Tribunal do Júri, mas ela pode, voluntariamente. De repente, ela concordou com a parte, com quem arrolou, seja acusação, seja defesa, de comparecer voluntariamente. Mas ela vai ser intimada e se ela não for de comparecer, ela será ouvida no juízo deprecado, porque tem o juízo deprecante, irá deprecar, ela será ouvida ali, então devolvida essa carta precatória com a oitiva da testemunha, ela será juntada ao processo e será o seu teor lido em plenário, como se houvesse uma testemunha ali, né? Então aqui eu trago um acórdão, dois na verdade, a testemunha residente fora da comarca, ainda que arrolada com cláusula de imprescindibilidade, não será obrigada a comparecer ao Tribunal do Júri para depor, é facultado apresentar-se espontaneamente em plenária ou ser ouvida por meio de carta precatória, caso requerida na fase processual própria. E continuo com o Superior Tribunal de Justiça, na sexta turma, dizendo processual penal, Tribunal do Júri, testemunha residente noutra comarca, inquirição por precatória, Código de Processo Penal, artigo 222, segundo a moldura do 222 do CPP, a testemunha que reside fora da jurisdição do juiz será inquirida por carta precatória, não dispondo o nosso ordenamento jurídico de qualquer preceito que determine o comparecimento à sessão do Tribunal do Júri de testemunha residente em outra comarca. Então, quanto a testemunhas, um quadro sinótico, um resumo mental sobre testemunha é aquela que, se ela for arrolada em caráter de imprescindibilidade, seja pela defesa, seja pela acusação, o julgamento será adiado desde que tenha sido intimada e que não seja possível sua condução para a sessão, né? Senão o juiz vai obrigar essa testemunha a ser conduzida a essa sessão se ele encontrar no lugar onde foi intimado. Lembrando que tanto a defesa quanto a acusação devem arrolar as 5 testemunhas e indicar o endereço. Lembrando que essa testemunha pode ser substituída desde que feita de maneira correta e que essa testemunha pode ser a mesma que já foi ouvida lá na jurisdição da causa, no Judicium Accusationis, pode ser também ouvida aqui na segunda fase do plenário, no juízo da causa, nesse segundo momento. Se ela não for arrolada em caráter de imprescindibilidade, por isso eu dei a dica de sempre pedir imprescindibilidade, e não cabe ao juiz aferir se ela é imprescindível ou não devido à plenitude de defesa. Se não for arrolada e não comparecer, não haverá continuidade da sessão do plenário normalmente. E se ela residir em outra comarca, será ouvida por carta precatória e será aí lido tudo quanto ela tenha dito na carta precatória, né? Então a sessão vai se realizar porque ela não é obrigada a conduzir-se coercitivamente para o Tribunal do Júri. Nesse sentido, eu trago mais um acórdão para vocês, para mostrar aí a veracidade do que está falando, porque o Código nem todas as vezes traz isso, e diz: penal, apelação, crime contra a vida, Tribunal do Júri, ausência do plenário das testemunhas arroladas com cláusula de imprescindibilidade, nulidade rechaçada, responsabilidade da parte em apresentar as testemunhas residentes em comarcas diversas. A cláusula de imprescindibilidade não prevalece se tratando de testemunha residente fora da comarca, porque, vejam, seria muito cômodo para a acusação ou muito cômodo para a defesa que quisesse adiar a sessão do Tribunal do Júri, e a sessão não é só daquela testemunha, a sessão, às vezes eu trago um réu preso e eu tenho possibilidade desse réu de resgate, eu tenho toda a segurança dispensada, eu tenho todo o custo de um plenário, eu tenho todos os jurados que foram arrolados, eu tenho o oficial, eu tenho a polícia, eu tenho os presentes ali, né? Eu tenho a acusação, eu tenho a defesa, eu tenho o juiz, eu tenho todo mundo. Então, senão,
ficaria muito fácil arrolar uma testemunha de fora com caráter de imprescindibilidade e ela não comparecer. E aí não dá para, na hora, o juiz ir buscar a testemunha na sua casa. Por quê? Porque ela é de fora da comarca. E aí pronto, julgamento adiado. Já era mais uma estratégia, seja de defesa, seja de acusação. Bom, passadas as observações entre a presença do Ministério Público, a presença do advogado, a presença do querelante, a presença do réu, a presença do assistente e depois, observadas as testemunhas, eu vou ali a falar sobre uma verificação de urna e número de jurados, né? Acompanhando aquele nosso segundo slide estrutural que falava como que começava, como que teria uma sessão. Então, depois de superadas as questões relativas às partes, como eu já disse, relativas às testemunhas, bem como eventuais pedidos de adiamento, por qualquer motivo que seja, o juiz verificará uma a uma se na urna terá células com nome de 25 jurados, o nome dos 25 jurados que foram previamente sorteados. Então, esses jurados não são sorteados na hora, eles já são jurados que vão pertencer àquele tribunal do júri e ele só vai ver se o nome dos 25 estão ali, todos os nomes escritos. Em seguida, ele procede à chamada, o escrivão vai proceder à chamada dos 25 jurados sorteados. A gente tem uma lista imensa de jurados, a gente tem uma lista, tem vezes que até tem carência, mas tem vezes que eu tenho abundância de jurados, né? Como, por exemplo, na capital de São Paulo, você tem bastante pessoas que se candidatam a serem juradas. Às vezes por interesse, às vezes por curiosidade, ou às vezes porque querem contribuir, de fato, com a coletividade. Então, havendo um número mínimo de presente de 15 jurados, onde assim, existem nome de 25, então o número mínimo para estar presença, para ser válido o júri, eu preciso ter um mínimo de 15 jurados, o juiz presidente do tribunal do júri, então, formalmente declarará instalada e aberta a sessão e anunciará qual é o processo, a justiça pública contra quem será submetido a julgamento. Nesses cálculos vão se computar tantos os jurados que forem excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade. Nós vamos falar sobre isso, né? Não havendo esse quórum necessário, ali já nasce uma dúvida também para nós, a sessão não será instalada, porque eu não tenho esse mínimo de 15, embora eu tenha 25 nomes intimados para serem jurados naquela sessão, naquele julgamento. Se realizado o julgamento sem os 15 presentes, já haverá uma nulidade de julgamento, né? Então nem adianta se instalar. Nessa situação, o juiz começará, então, o sorteio dos jurados suplentes e designará, então, uma nova data para a sessão de julgamento. Então, eu tenho uma lista, não é de suplente, é uma lista que ele vai pegar, porque aqueles 25... não houve o quórum dos 15, não adianta, sob pena de nulidade absoluta, iniciar-se, então, a sessão. Há controvérsias sobre a possibilidade de eu buscar um jurado em outro tribunal do júri, por exemplo, eu tenho 4 varas de tribunal do júri que estão acontecendo, 4 plenários ao mesmo tempo. Eu tenho um jurado sobrando. Se eu posso ir buscar um jurado de outro júri, né, que não esteja servindo em outro júri, mas que esteja ali arrolado e já tenha sido verificada toda a idoneidade, ele pertence à lista de jurados já classificados e nomeados para participar. Então, há controvérsia sobre a possibilidade em locais em que o tribunal do júri reúne-se simultaneamente em um mesmo prédio para a realização de julgamentos de empréstimo de jurado. A gente chama de empréstimo de outro plenário. Se eu posso pedir para o juiz de outro plenário para alcançar aquele mínimo de 15, para não perder aquela sessão, que ele me empreste um jurado, né? Eu tenho jurisprudência para todos os lados, mas eu tenho aqui, de acordo com a jurisprudência aí do Superior Tribunal de Justiça, a complementação com membros de outro plenário do Tribunal do Júri, do mesmo número legal mínimo de 15 jurados, para que sejam instalados os trabalhos da sessão, não enseja a nulidade de julgamento. Ou seja, é possível, então, um empréstimo de jurados. Assim como é possível a substituição de testemunha, assim como é possível a realização sem a testemunha, assim como é necessária a condução coercitiva daquela testemunha. Tudo isso, então, eu posso pegar emprestado para que não perca ali todo aquele momento de instalação, toda aquela formalidade necessária. Eu tenho mais, sei lá, 14 jurados ali esperando, eu tenho uma defesa, eu tenho uma acusação, eu tenho um réu que às vezes está preso também ali conduzido. Então, é possível emprestar
os jurados, né? Aqui eu trago uma controvérsia, STF-HC, competência originária, não pode o STF conhecer uma questão suscitada pelo impetrante, progressão de regime prisional, segundo item dessa emenda do HC 88.801. Júri, nulidade do julgamento pela utilização de jurados convocados para compor outro plenário. Demonstração de prejuízo. Prova impossível. Ou seja, o que fala o magistrado? Ok, defesa ou acusação. Vocês querem me mostrar a nulidade de um julgamento em que eu peguei emprestado um jurado de uma outra sessão, um jurado que está listado, que está ali plenamente capaz, é possível, você quer me dar, você quer pedir a nulidade? Me prova, então, que você teve prejuízo com isso. Não venha alegar por uma simples, não simples, mas assim, por uma formalidade, porque eu estou complementando o número mínimo de 15 jurados, eu não estou realizando essa sessão sem 15 jurados. Eu simplesmente, eu estou no 8º andar, tem um no 9º, tem um no 7º, tem um no 6º, eu peço um jurado que não esteja participando daquele, porque aquele, por exemplo, já teve um quórum que excedeu, eu peço emprestado esse jurado. Tem que comprovar. Dada a relevância das partes, né, e aí, no conhecimento prévio dos jurados convocados, por quê? Porque a gente sabe quem são os jurados. E aí, quando vimos aí algumas séries americanas, alguns filmes americanos, nós sabemos que muitas vezes a defesa e a acusação estudam o perfil da vida de cada jurado. Sabem se aquele jurado é de esquerda, se ele é de direita, se ele fez universidade, se ele não fez, se ele é partidário, se ele já se manifestou, enfim, sabe qual é o perfil. E aí que muitas vezes pode a defesa alegar, aquele jurado que foi emprestado ali daquele outro tribunal, eu não conhecia, né? Eu não tinha prévia ciência, eu não tive possibilidade de estudar a vida pregressa, até pode dizer, ou quem era aquele jurado, com o escopo de, por exemplo, recusá-lo por impedimento, ou por algum motivo, ou porque eu tenho direito a 3 recusas peremptórias. A gente vai ver que a defesa, tanto defesa quanto acusação, podem recusar 3 jurados sem nenhuma justificativa, né? Então, assim, o fato de eu não conhecer a vida para compor aquela sessão do júri, que pode compor, já é o suficiente para me gerar um prejuízo. Então, eu tenho que provar este prejuízo, né? E se eu comprovar e for dada a nulidade, será convocado, então, para o dia útil imediato onde acontecerá. O item 2 diz, é inadmissível para atingir a chamada de jurados incluídos na lista convocada para outros julgamentos previstas na mesma data em diferentes plenários do mesmo tribunal do júri. Então, é prova impossível a efetiva influência do jurado ilegalmente convocado no resultado do julgamento, dado que o conselho de sentença do qual participou afastou por 4-3 a atenuante proposta. Então, houve um afastamento de atenuante proposta nesse caso. Nesse caso, não se consegue comprovar o prejuízo, basta comprovar que foi 4-3, ou seja, houve divergência. Pode ter sido aquele jurado que mudou, e eu não tive conhecimento daquela vida daquele jurado. Então, veja, não queira que eu consiga comprovar algo que não precisa de prova, porque já o 4-3, no reconhecimento da falta de uma atenuante, e tendo aquele conselho, um jurado que é emprestado, já está comprovado o prejuízo, porque se fosse o contrário, pelo reconhecimento da atenuante, podia ser aquele jurado que interferiu na decisão. Então, é prova impossível, mas restou comprovado indiretamente que houve um prejuízo ao se utilizar um jurado emprestado. Então, deve ser comprovado, porque é uma nulidade relativa, não é uma nulidade absoluta. A nulidade absoluta, eu repito, é realizar uma sessão de plenário sem a presença dos 15 jurados, né? Sem a presença mínima, para sorteio dos 15 jurados, né? O pregão, havendo uma vez o número mínimo de jurados, haverá o pregão, e nesse pregão o oficial de justiça apregoará as partes, anunciará em voz alta o julgamento, a quem está ali tendo o julgamento, que terá início, chamando o representante do Ministério Público e do querelante, se houver, ou o assistente, o acusado e seu defensor, bem assim o assistente que tenha sido admitido, e aí tenha sido constituído por parte da família no processo, e ainda ele falará sobre as vítimas e testemunha, podendo ser, quando eu leio aqui, acusado, pode ser acusado ou acusados, né? Eu tenho essa possibilidade de ter mais de um acusado no tribunal do júri, não necessariamente, quando eu tiver 2, 3, é necessário que esse júri
finde, ou que esse júri seja cindido, que se cinda esse júri. Esse é o momento para se fazer as arguições de nulidade. Então, nos termos do Código de Processo Penal, 571, inciso 5º, as nulidades, aqui vejam, que tenham ocorrido após a pronúncia, só poderão ser arguidas até o momento, esse momento do pregão, sob pena de preclusão e consequente convalidação dos atos imperfeitos, ou seja, está tudo válido se não for arrolado naquele momento. Então, um momento imprescindível para que todas as nulidades sejam ali arguidas, sob pena de tudo para trás está válido e eu não conseguir mais arguir uma eventual nulidade. Então, agradeço pelo segundo encontro e nos vemos na continuidade da segunda fase do Tribunal do Júri. Obrigada.